Eh, Ali, o que é que se passa afinal na Síria? Temos aqui estado a falar da Síria. O que é que está a acontecer na Síria? Eu enviei um mapa aí para o Luiz Ribeiro, se ele puder colocar na tela para gente, para, enfim, dar uma explicada, pedir um pouquinho. Vou dar um background aqui político, muito importante, da política interna da Turquia, e por que isso veio a se desenrolar na Síria exatamente agora. Né? Eu creio que a forma que eu posso mais contribuir é assim, né? Falando da política interna do Irã, da Turquia. Claro, claro, claro. Então, Como queiras. o maior poder político hoje na Turquia é o movimento dos Lobos Cinzentos, porque ele precisou ser fortalecido depois de 2016, a tentativa de golpe, etc. O movimento dos Lobos Cinzentos é ao mesmo tempo anti-Assad e anti-Israel, por incrível que pareça. Tá? O que acontece? O movimento dos Lobos Cinzentos vinha fazendo uma pressão tremenda pela questão da Palestina e por causa do petróleo, né, do Azerbaijão, que para em Israel, né, que fornece o esforço de guerra de Israel. Se vocês retomarem algum tempo, algumas semanas, eu fiz uma live com o Lineker, né, sobre esse tema, e eu falei, olha, o Erdogan vai fazer alguma coisa porque ele está sobre muita pressão política interna, entendeu? Muita pressão política interna mesmo. E a resposta dele foi essa. Só que aí nós chegamos aqui à forma como o Erdogan atua, né? Na Síria. Depois vou passar para o Líbano, que aí tem tudo a ver com o mapa que o Luiz abriu aí. Né? É uma resposta política da Turquia ao eleitorado interno, claro que chancelada por Estados Unidos, pela OTAN, muito provavelmente, e por Israel, né? Mas tem desdobramentos aí bastante interessantes. O primeiro deles é que o HTS, né, que os rebeldes na Síria de fato, é um exército que tem mais nacionalidades assim do que qualquer reunião da ONU, né? Você tem os Uzbeques, Tajiques, uigures, sudaneses e todo tipo que você imaginar, além de, claro, células da Al-Qaeda e do ISIS, né? Só que até o momento, a Força Aérea da Turquia, né, ela não atacou as posições russas em Tartus, né, no porto de Tartus, que o, a batalha, digamos assim, entre Rússia e Turquia é pela supremacia do Mar Negro, entendeu? E como eu falei, houve uma reunião anterior entre o Erdogan e o Putin. E aqui, indo ao Irã, o Irã já está mobilizando algumas milícias no Iraque, né? Dentre elas, a milícia do Kataib Imam Ali e o Basij, o próprio Basij iraniano, né? Enfim, só dando um contexto aqui para o pessoal, o Basij é um grupo paramilitar que foi criado antes da Revolução Iraniana para mobilizar, ensinar civis a lutarem, etc., porque o Artesh, o exército iraniano, ele foi estabelecido pelo Shah Reza Pahlavi, e depois da Revolução Iraniana, enfim, havia uma certa, digamos assim, uma certa animosidade entre a Guarda Revolucionária e o Artesh. Então, antes mesmo da Revolução, o Basij já foi estabelecido para ser, digamos assim, o guardião do regime. Claro que hoje nós temos a Guarda Revolucionária. Segunda-feira, o Irã e a Turquia vão fazer uma reunião. É preciso ver o desdobramento que vai sair disso aí. Por quê? O exército sírio, hoje, é um exército falido, tá, gente? Não estou falando isso aqui porque eu não gosto da Síria, não apoio o Assad, etc. Mas, Sim, armamento muito antigo, não é? além de armamento antigo, a Síria passa por problemas econômicos profundos, entendeu? A Síria Claro. não paga os salários dos militares há muito tempo, existe uma deserção muito grande. Existem 38 países, tá? 38 países atuando na Síria e cooptando lideranças militares da Síria para irem para os seus países, então é uma situação muito complexa. A guerra na Síria, ela passa, assim, por uma tendência que a gente tem no século XXI, né, de todos os campos de batalha do século XXI, que é a privatização da guerra, entendeu? A privatização da guerra. E essa guerra na Síria vai ser uma guerra entre os proxies, ao que tudo indica, turcos, israelenses, etc. Os curdos ainda não entraram na guerra pesado, tá? E os curdos, sim, são os maiores aliados de Israel nessa região. E aí depende da atuação do Irã, entendeu? Eu creio que muita coisa vai se elucidar depois dessa reunião do Irã e da Turquia na segunda-feira, né? Porque, assim, nós temos essa visão meio, digamos assim, tanto o pessoal mais à direita quanto à esquerda tem essa visão muito de, enfim, do blocos de civilizações batendo e brigando, etc., e tudo muito sem coordenação, mas, como eu falei,
as posições russas em Tartus ainda não foram atacadas, entendeu? E o Irã ainda não entrou pesado, e eu creio que ele não vai entrar sem diálogo com a Turquia e com a Rússia. E a Rússia está em cima do muro exatamente por essa questão financeira que eu falei em relação ao exército sírio. Então é uma situação muito, muito complexa e muito perigosa. Mas como o Marcelo falou aqui, o Irã não, se o Irã quer se alçar essa posição de poder regional, ele não vai poder ficar sentado assistindo, entendeu? Até porque a cadeia de suprimentos do Hezbollah e do próprio Irã passa diretamente pela Síria. A Síria e o Iraque são pontos importantes. E hoje metade do Iraque está na mão do Irã e metade da Síria. E jogando um tempero maior ainda aqui, assim, que é para vocês verem ainda mais a complexidade da situação. No Sudão, existe uma guerra civil em que a Arábia Saudita e o Irã apoiam o mesmo lado e os Emirados apoiam os rebeldes separatistas. Agora à tarde, eu postei aqui no Twitter que o Sheik de Dubai, aliás, eu não lembro se era o Sheik de Dubai ou de Abu Dhabi, estava no telefone com Bashar al-Assad, que ele prestou solidariedade na luta contra o extremismo, terrorismo, etc. Então, assim, tem muita coisa para se desenrolar, entendeu? Porque o Irã não tem condições econômicas de dar todo esse suporte, mas o Irã tem condições bélicas e uma indústria militar gigantesca, mais competente até que a de Israel, tá, gente? O pessoal gosta de botar Israel assim como um player muito importante, mas hoje a Turquia e o Irã têm condições assim de travar uma guerra muito mais de longo prazo do que Israel, tá? Israel foi um fiasco em todos os teatros até agora. Então, enfim, são muitos fatores, muitas questões. Agora, Luiz, se você puder abrir o mapa do Líbano aí, que eu mostrei. Enfim, essa parte em azul, pessoal, é a parte que Israel conseguiu ocupar por terra do sul do Líbano. A parte em vermelho é a parte em que eles pretendiam conquistar, entendeu? Esse mapa foi printado agora, mandado para o Luiz aí, porque ele não conseguiu abrir o site. E já houveram rompimentos de cessar-fogo de ambos os lados. Mas como funciona uma operação dessa magnitude, né? Israel bombardeia, claro, ataca com artilharia, etc., com drones. Mas quando chega na fase da ocupação terrestre, as tropas israelenses, até por uma questão do terreno, se encontram assim numa posição terrível, entendeu? Porque primeiro, o exército israelense é viciado em tecnologia. O exército israelense, por ser tremendamente secularizado e formado por reservistas, ele não consegue combater sem um suporte tecnológico gigantesco. E como é que você vai operar com um tanque e com um blindado numa região montanhosa, numa região de muito relevo? É impossível. Então foi um fiasco militar. E assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, enquanto analista, cessar-fogo em Israel serve para proclamar, ou cessar-fogo no Líbano serve desde 2006 para proclamar que Israel perdeu uma guerra, entendeu? Isso aí foi um fiasco militar em todos os sentidos. Israel não acabou com a capacidade de produção de drones e mísseis do Hezbollah, e os dois lados já romperam o cessar-fogo, já estão tendo, assim, ataques medidos, combates, etc. Na vila de Qiyam, aí, por exemplo, Israel está desde ontem tentando tomar a vila e não toma, que é uma vila que está em batalha há 6 ou 7 semanas, e o exército de Israel simplesmente não consegue tomar. E o Hezbollah nem tem atacado assim combate terrestre, tem atacado só com drones, né? O que mostra que Israel não aprendeu absolutamente nada com a guerra da Ucrânia. E, em resumo, é isso, né? O Irã, os países do Golfo, etc., retornando à questão da Síria, vão ser aí a posição deles digamos assim, um fiel da balança, entendeu? Mas mesmo que a Turquia derrube o regime de Bashar al-Assad, Israel está fazendo uma aposta muito arriscada, que é a seguinte: confiar que o Erdogan vai colocar um Estado cliente no lugar e que ele não vai usar esse Estado cliente contra Israel. O presidente Erdogan pensa sempre na Turquia primeiro, entendeu? A mesma relação que ele tem com a Rússia, com os Estados Unidos, etc., ele vai ter com Israel. Então Israel está plantando nas suas fronteiras, digamos assim, a semente do desastre futuro. Até porque o tipo de Estado que vai surgir dessa coalizão aí que, como eu falei, tem gente de mais de 30 países atuando, etc. Tem terroristas, tem paramilitares seculares, tudo que vocês imaginarem, não vai ser muito amigável assim a Israel, né, no longo prazo.
É mais uma das contradições com que os Estados Unidos têm jogado sempre no longo prazo, não é? E aliás, vou passar ao Miguel e introduzir aqui uma coisa que é esta. Só deixa eu dar uma entrada rápida aqui, que eu acho que é importantíssimo mencionar, que é uma coisa que o Lucas Leroy, né, que é repórter, que é jornalista do Infobrix, trabalha com Já cá teve muitas vezes Critical também. Culture e tudo, tá sempre aqui e tal. Ele sempre menciona uma coisa que eu acho que é fundamental. O Hezbollah não é um exército. O Hezbollah é um grupo de milícia privada, Sim. particular, De defesa territorial. de defesa territorial. Não é um exército de Estado. Milícia popular. E Israel está levando um pau deles. Claro. Lutar por causas é mais importante sempre, não é?